Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso 22. Jesus Cristo profere as palavras que devem ser transmitidas ao anjo da igreja em Laodiceia. As palavras aqui escritas vêm da parte do Senhor Jesus, o cabeça e Senhor da igreja, a João, e devem chegar ao anjo da igreja. Há irmãos que atribuem ao pastor essa posição de anjo da igreja. Não sei o que pensar sobre, principalmente porque a posição do pastor, bispo, presbítero, adotada hoje por boa parte da cristandade, é diferente da do primeiro século. Óbvio que os pastores bíblicos buscam fazer os crentes verem que Jesus declarou que só há um mestre, ele mesmo, e que todos os demais são irmãos. Mateus capítulo 23, verso 8. E que Paulo afirmou que todos tinham a liberdade para profetizar e os demais deveriam julgar, ou seja, todos os irmãos devem estar prontos para serem boca do Senhor para a edificação dos demais membros do corpo. Julgo que os bons pastores sofrem com esse fardo que a tradição colocou sobre eles e que os crentes relaxados usam isso a seu favor, para se esquivarem de suas responsabilidades como crentes. Todavia, vamos, para o presente estudo, empregar o termo anjo como mensageiro do Senhor, pois de fato os anjos são ministros do Senhor para trazer esperança aos homens e alertá-los a respeito de seus pecados para que se arrependam, como os pastores, bispos, presbíteros o fazem. Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Vamos pensar em cada uma dessas autoatribuições feita por ele. O Amém. Paulo fala que nele temos o Amém, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o Sim, porquanto também por ele é o Amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Todas as promessas de Deus residem em Cristo Jesus. Por estarmos nele, somos co-herdeiros de todas as bênçãos e podemos confiantemente carregar no coração que no tempo prometido por Deus, desfrutaremos de cada uma delas. Quanto a ser a testemunha fiel, podemos tomar suas próprias palavras para entender. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João capítulo 15, verso 15. Se Jesus escondesse o que do Pai recebeu para nos transmitir, ele estaria sendo infiel. Mas isso é impossível, pois nele não há pecado. Ele é fiel e temos recebido da parte dele tudo o que o Pai deseja que ouçamos. Quanto a ser o princípio da criação. Bom, isso não quer dizer
que ele foi a primeira criação de Deus, como os testemunhas de Jeová erroneamente afirmam. Sabemos que Jesus existe desde os tempos eternos e que é um com o Pai. Ser o princípio da criação quer dizer que tudo que fora criado tem origem nele. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 17. Bom, sabemos que a mensagem de Jesus é para todo crente. Ela não deve ser considerada só como para a igreja a que se destina, pois tem uma época específica cujos pecados, aparentemente, são distintos dos que são encontrados hoje na igreja. Mas julgo válido compreender um pouco sobre essa região para que as palavras de Jesus se tornem mais claras a nós e possamos aplicar em nossas vidas. Laodiceia, de acordo com o dicionário da Almeida, era cidade da província romana da Ásia, ficava próxima de Colossos e de Éfeso. Era uma cidade muito rica, na qual havia uma igreja. O historiador Will Durant, em sua obra História da Civilização, fala das províncias romanas e confirma que Laodiceia era uma província rica. Nas províncias, o governador, procônsul ou propretor legislava, administrava e julgava ao mesmo tempo. Nas cidades livres, tinha o poder limitado pelo direito de apelação ao imperador e pela fiscalização financeira exercida pelo questor ou procurador provincial. Laodiceia, terra de sábios e milionários filantrópicos. Sabemos o quão perigoso é ser cumulado de posses na condição de pecadores. Muitos deixaram de confiar em Deus depois que suas contas bancárias passaram a receber grandes valores. Não é à toa que esta oração consta nas Escrituras. Duas coisas te peço, não as negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Provérbios capítulo 30, do verso 7 ao 9. Infelizmente, o perigo das riquezas foi quase que excluído dos púlpitos das igrejas. Bom, agora que temos algumas informações sobre Laodiceia, vamos atentar para o que Jesus declara sobre a igreja que ali se reúne e as advertências que apresenta para que a mesma se converta. Jesus declara: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Já ouvi muitas explicações sobre o que o Senhor quis dizer com o ato de vomitar os mornos. O mais prudente é deixar que a Bíblia seja seu próprio intérprete. Portanto, vamos ver o que conta nas Escrituras sobre o ato de vomitar. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural,
nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Levítico capítulo 18, do verso 22 ao 28. Vomitar traz a ideia de lançar para longe de sua presença aquilo que é abominável. Assim como o corpo coloca para fora o que o seu organismo rejeita, o Senhor lança de sua presença os que persistem em estar na condição que o desagrada. Compreendo que fora declarado pelo Senhor a Laodiceia como sinônimo do que foi dito a Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, igreja, caso não te arrependas. Apocalipse capítulo 2, verso 5. O motivo pelo qual o Senhor ameaça fazer isso está na continuação do texto. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O corpo declarar não precisar da cabeça para nada, sendo que é a cabeça que torna possível o movimento de cada membro, é loucura. Jesus deixou isso muito claro ao dizer: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. João capítulo 15, versos 5 e 6. A igreja de Laodiceia alimentou no coração uma perspectiva mundana de estar bem. Por terem dinheiro e estarem em uma província em melhores condições que muitas outras, achavam que não precisavam de mais nada, nem de Jesus. Jesus aconselha que dele comprem ouro refinado pelo fogo. Podemos considerar a possibilidade dessa riqueza pela qual se vangloriavam os irmãos de Laodiceia não vir de uma origem totalmente honesta. Isso traria sentido ao conselho do Senhor. Os homens que são submissos a Cristo não aceitam escórias em seus recursos, dinheiro de origem desonesta. Se o Senhor decidir que alguns de nós nos tornemos ricos, isso será por meios lícitos, puros, ouro refinado pelo fogo. Outro conselho do Senhor é: comprem de mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O homem natural busca justificar-se a todo tempo para não reconhecer que necessita da salvação dada por Jesus. Ele compara-se com outros homens e assim julga cobrir sua vergonha, e ignora que todos nós precisamos de Jesus e sua graça perdoadora e justificadora para receber dele vestes de justiça produzidas pelo seu sangue, e só assim cobrirmos de fato nossa vergonha. Só Jesus derrama seu Espírito sobre nós para que de fato vejamos. Nossa incapacidade de ver são como que escamas produzidas pelo pecado que nos cegavam e que são tiradas por ele para que enxerguemos. Essas advertências não são sentenças dadas por alguém que logo nos abandonará. São por um Deus que ama e está dando a oportunidade para que cada um se arrependa de suas más obras e volte para o Deus que é rico em perdoar. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor,
Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mesmo sendo a igreja mais deplorável em sua conduta, a ponto de não receber um elogio sequer, há esperança. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que cada um de nós abrace a disciplina de Deus e busque em Cristo mudança de direção para uma vida santa e irrepreensível. Deus abençoe.